Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o tema que eu repito todo o primeiro dia do mês, né? Dos vídeos, que é o que sente por mim hoje. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino, e a opção número 2, o topázio. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias aí para cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir o que essa pessoa sente pela gente. Opção número 1, citrino. Opção número 2, topázio. Parem, respirem fundo, se conectem a uma das pedras, veja realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino, o que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino, o que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do louco. O louco, gente, ele é uma energia muito gostosa, desde que você esteja vibrando no louco. Porque se a pessoa estiver vibrando no louco e vocês estiverem vibrando uma imperatriz, vocês vão ficar loucos, por exemplo. Tá? O louco é uma energia de soltar, de deixar acontecer, de deixar fluir, sem ficar fazendo planos, sem ficar idealizando se vai casar, se vai morar junto, se vai ter um filho ou se vai ter 10. O louco, ele pede assim pra gente: deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer, deixa a coisa se fazer com naturalidade, com fluidez. O louco, a princípio, ele não é uma carta de comprometimento. O louco, ele é uma carta de soltura, tá? Então a energia do louco vindo aqui, ela fala que para a maioria provavelmente não vai ser um momento ainda de estruturar. Ainda vai existir aí um período em que vocês vão passar para futuramente vocês, se for essa a intenção dos dois, óbvio, futuramente vocês conseguirem uma estruturação maior. Então o louco, ele é uma energia muito gostosa, mas ele é uma energia que fala da necessidade da gente ter que soltar as coisas para que elas possam fluir, para que elas possam acontecer, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim hoje? Para quem se conectou com o citrino, cortando em 3, deck do meio, nós temos temperança, mago, 8 de ouros, 5 de espadas, sol e justiça. Nossa, veio 4 arcanos maiores. A carta do corte, o diabo. 5 arcanos maiores aqui. Bom, vamos lá. O que nos fala aqui, gente? A gente começa com a energia do louco. O louco é uma energia de deixar fluir, deixar acontecer, deixar as coisas se fazerem, né? Tentar não criar tanta ansiedade e acreditar que
as coisas têm que fluir para se fazer, tá? Essa é muito a energia do louco. A gente começa o jogo de vocês com a carta da temperança. A temperança é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. A temperança também é uma carta de espera. Por quê? A temperança, ela fala que as coisas aqui precisam ser acertadas, que as coisas aqui precisam ser equilibradas para que elas possam vir a ser manifestadas. A carta seguinte é a carta do mago. Então a temperança, geralmente, ela é representada por um anjo que está ali trocando água de uma taça a outra, né? E nenhuma gota se perde, nenhuma gota cai fora. É uma carta que fala da espiritualidade ajudando muito vocês para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam se fazer. Mas para isso dar certo, o equilíbrio tem que ser feito primeiro. Então a temperança, ela é uma carta lenta por isso. Vocês não gostam da temperança, né? Vocês reclamam muito da temperança porque ela é mole. O 8 de ouros é mais mole que a temperança, tá? Só para avisar aí as tarólogas de plantão. E o 8 de ouros também está nesse jogo. Ou seja, é uma situação que pode vir a acontecer, porque o 8 de ouros nos traz estabilidade. Porém, para que essa estabilidade aconteça, o equilíbrio tem que ser feito primeiro. Para uma vez que o equilíbrio se faça, vocês possam materializar o que vocês sentem. Um mago é uma carta que fala que a pessoa nos enxerga de uma forma muito única, de uma forma muito especial, de uma forma muito exclusiva ali na vida dele ou dela. Então a gente percebe que essa pessoa, ela tem vocês em alto grau, mas é uma pessoa que para que as coisas possam acontecer, o equilíbrio tem que se fazer primeiro. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, né? A gente tem que ter a paciência ali de trabalhar com vontade, trabalhar com afinco, olha o 8 de ouros, mas sabendo que a gente vai ser reconhecido mais adiante, não agora. O 8 de ouros, geralmente, ele mostra um jovem aprendiz que está ali trabalhando numa forja, né, até altas horas da noite, terminando um trabalho, mas ele sabe que ele ainda é um aprendiz, ele não é um mestre. Então o reconhecimento vem mais adiante. Só que essa carta nos fala o seguinte, né? Existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Entre o plantio e a colheita, existe ali um período em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar, para que essa semente possa germinar, possa crescer, possa se transformar numa árvore e dar frutos. Então é um tempo aqui que vai ter que ser trabalhada essa situação para que ela possa acontecer. Trabalhar essa situação para que ela possa se fazer. Porque aqui existem muitos medos, existem muitos bloqueios. Olha o 5 de espadas aqui no jogo. O 5 de espadas, ele sempre é uma carta que nos fala de medo, mas é um medo específico. E se não der certo? E se eu sair derrotado diante da situação? E se eu batalhar por algo e esse algo não acontecer, esse algo não se fazer, né? Então o 5 de espadas, ele sempre fala de medo das coisas não darem certo. Só que o que as pessoas não percebem é o seguinte: quando você luta por alguma coisa, você tem duas opções, ou você ganha ou você perde. Quando você não luta por algo, a derrota já é praticamente certa. Já que você não está lutando, você não está fazendo nada para que aquela situação aconteça, né? Para que aquela situação vá adiante. Então o 5 de espadas é um medo muito específico, é o medo de tentar algo e esse algo não acontecer. Tentar algo e sair fracassado ali diante da situação. Então a gente percebe, por isso também a necessidade do tempo, tá, gente? Essa pessoa precisa amadurecer para ela encarar os medos e poder se posicionar. Mas eu tenho em seguida a carta do Sol. O Sol é uma carta que fala muito de sentimento. Sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos fortes. Como diz minha amiga Karina Bócio, um beijo, Karina. Vocês são o sol da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela sente em vocês um calor, algo que produz coisas boas nela, que faz com que ela melhore, com que ela cresça, com que ela evolua. O Sol é uma carta de muito sentimento, mas o que é muito legal também na carta do Sol é que o Sol faz com que a gente veja as coisas com mais claridade, com mais objetividade. Então o Sol vindo no jogo fala que essa pessoa cada vez está tendo uma visão mais clara, mais objetiva do que ela quer. Mais clara, mais objetiva do que ela deseja. Porém, existem muitos medos para serem superados ainda. Por isso a necessidade do tempo, da temperança com o 8 de ouros. E sem contar que depois do Sol vem com a carta da justiça, né?
O que é a justiça? A necessidade da gente, essa justiça eu acho bem interessante. Nós temos num prato os pensamentos e no outro prato um coração. Ou seja, a justiça ela é uma carta que fala de equilíbrio, é uma carta que fala de harmonização, da gente lidar com a situação de uma forma mais racional, de uma forma mais prática, né? Mas para que as coisas possam acontecer, possam fluir e possam se fazer, é necessário que o equilíbrio se faça. Essa pessoa ela é uma pessoa extremamente imatura, tá? Por isso que muitas vezes as coisas também não caminham, então ela vai precisar se equilibrar, se reestruturar, para que ela possa agir, para que ela possa fazer com que as coisas, os próprios sentimentos dela, né, ela vença os medos e possa vir a manifestar esses sentimentos mais claramente, mais abertamente. A nossa carta do corte é o diabo. O diabo nos fala o quê? De posse, de obsessão, de ciúmes, mas nos fala de uma grande atração física, um grande desejo, uma grande vontade. Só que a pessoa ali presa muitas vezes dentro dos próprios pensamentos. A pessoa vibra com tanta um sentimento de posse, um sentimento de querer dominar a situação tão forte que ela também trava as coisas de acontecer. O diabo ele é uma carta lenta por isso, né? Não é o diabo da Bíblia, não é demônio, não é espírito ruim, não é isso. É uma energia tão densa que a gente faz através dos nossos pensamentos que as coisas acabam não andando, acabam não fluindo, acabam não se fazendo. Então, respondendo a pergunta, né? O que sente por mim hoje? Aqui existe amor, temperança fala de amor e sol fala de amor. Ver vocês de uma forma muito única, muito especial, muito exclusiva na vida dele ou dela. Existe uma atração física muito grande, existe um desejo muito forte, mas existem muitos medos que têm que ser superados para que isso possa vir a acontecer, para que essa história possa vir a se fazer. Tá? Então aqui tem amor, aqui tem desejo, aqui tem medo e principalmente uma necessidade de equilíbrio para que as coisas possam fluir e possam vir a se concretizar aí de uma forma mais estruturada. Porque hoje a pessoa vibra, devido a esses medos, esses bloqueios, uma coisa mais leve, uma coisa com menos comprometimento, porque justamente ela tem ainda situações que ela tem que enfrentar, coisas que ela tem que resolver para poder, aí sim, poder oferecer uma estabilidade, uma solidez, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o topázio. Vamos lá? Sai citrino, entra topázio. O que sente por mim hoje para quem se conectou com o topázio? O que sente por mim hoje para quem se conectou com o topázio? O que sente por mim hoje para quem se conectou com o topázio? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da estrela. A estrela, gente, é uma carta que fala de uma conexão espiritual muito forte, de uma conexão espiritual muito intensa. Só que a estrela, ela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre vem na nossa vida e dá uns abalos, dá umas mexidas, desestrutura uma série de coisas. Depois que a torre balançou tudo, quebrou tudo, zoou tudo, colocou tudo de pernas para o ar, a estrela entra curando, arrumando, acertando, resolvendo as situações. Então a estrela ela é uma carta que fala muito de cura e recuperação. Mas a estrela nos fala sobre o quê? Amores idealizados, amores sonhados, amores escritos nas estrelas. Por essa carta eu falo para vocês que existe amor, que existe uma conexão espiritual muito grande aí entre vocês e que vocês podem sim ser uma conexão de vidas passadas. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que sente por mim hoje para quem se conectou com o topázio?
O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o topázio. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o topázio. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o topázio, vamos ver. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o topázio. Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o topázio. Cortando em 3, nós temos carro, rei de espadas, 8 de ouros na mesma posição que do jogo passado, 7 de copas, de novo também os 5 de espadas, torre. E a nossa carta do corte é um as de ouros. Bom, o que nos fala aqui? A gente começa... Desculpa, gente. A gente começa com a carta da estrela. A estrela é uma carta que fala de uma conexão espiritual muito forte, né? Mas a estrela também nos fala de um amor idealizado, de um amor sonhado, de um amor desejado. Então a gente percebe que existe sim aqui sentimento. Mas a gente percebe que essa pessoa tem também muita paixão, muito desejo, muita vontade. Olha o carro. O carro fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, de movimentação também. As coisas aqui podem caminhar um pouco menos difícil aí para vocês, tá? Mas vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional. A gente vem aqui com um rei de espadas. O rei de espadas é o rei da racionalidade, né? É uma pessoa prática, objetiva, tenta jogar tudo para a razão, tenta lidar tudo com a razão. Só que tem uma coisa, sentimentos eles foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. E o rei de espadas tenta jogar tudo muito para a racionalidade, por ser uma pessoa mais mental. Então, aqui o tempo vai ter também que se fazer presente para que as coisas possam se estruturar, para que as coisas possam se fazer. 8 de ouros. O que é o 8 de ouros? O trabalho com dedicação, o trabalho com vontade, o trabalho feito com afinco. Só que a gente nunca colhe a fruta no dia que a gente plantou a semente. Existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Entre um e outro existe aquele período em que a gente vai trabalhar a situação para que ela possa vir nos dar bons resultados e que a gente possa vir a ter uma colheita farta, uma colheita abundante. Existe sentimento aqui? Existe. A gente vem com um 7 de copas. O 7 de copas é uma carta de sentimento. Mas eu chamo o 7 de copas a carta do e se, né? Por que a carta do e se? Porque a gente fica assim, e se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu for pelo outro? E se eu começar um relacionamento? Mas e se eu esperar um pouco para começar isso? E se eu não começar? Ou seja, existe emoção, existe sentimento, mas a pessoa não sabe ao certo como conduzir essa situação. Ela não sabe como levar essa situação. Muitas de vocês ficaram em dúvida entre as duas pedras, porque elas têm muitas semelhanças leituras, tá? Tanto que a gente tem cartas aqui que se repetem, olha. O 8 de ouros e o 5 de espadas se repetiram nas duas tiragens. Essa pessoa com quem vocês lidam é uma pessoa que tem medo. Ela tem medo de tentar e não dar certo. Ela tem medo de fracassar diante das situações. Porque o 7 de espadas, ele é... Desculpe, gente, o 5 de espadas. Ele é a carta do medo da derrota, o medo de ser derrotado, o medo das coisas não fluírem, não acontecerem, não se fazerem do jeito que a gente estava idealizando, do jeito que a gente estava sonhando, do jeito que a gente estava plasmando ali. Então a gente percebe que aqui existe sentimento, porque a estrela fala de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas. O 7 de copas também fala de emoção, de sentimento. Existe muito desejo, muita vontade, muita intensidade, muita paixão, muito tesão, mas é uma pessoa muito racional e ela tem muito medo das coisas não fluírem, das coisas não acontecerem. Olha a torre aqui. O 5 de espadas fala muito do medo da derrota.
E a torre fala das coisas abaladas, das coisas mexidas, das coisas comprometidas. Todo mundo que tem medo de algo, a coisa parece que não anda direito, né? Acaba ficando meio travado. É a mesma coisa de entrar uma barata numa sala. A pessoa que tem mais pavor, a barata parece que vai para cima dela. Parece que a gente atrai aquilo, né? Então a gente percebe que aqui precisa se passar por um período de cura, mas a estrela está fazendo isso, para que essa pessoa também supere, gente, esses medos que ela tem do fracasso. O medo de não acontecer, o medo de não fluir, o medo de não se fazer. Mas a nossa carta do corte é um as de ouros. O que é o as de ouros? Todo as nos fala de inícios ou reinícios. E o as de ouros nos fala de inícios ou reinícios sérios, sólidos, estáveis, verdadeiros, duradouros. São os nossos sonhos se fazendo realidade, são os nossos sonhos ali se concretizando. O as de ouros, ele é uma carta muito forte, né? Porque ele fala muito da possibilidade de vocês começarem ou recomeçarem uma situação muito mais estruturada do que a situação que vocês tiveram anteriormente falando. Mas para que essa nova estruturação venha a ser feita, essa torre tem que ser terminada de ser arrumada com a estrela, né? Ou seja, a estrela tem que curar esse processo todo, tem que ser resolvido desses medos que essa pessoa tem do fracasso, medo de não dar certo, medo de não ir adiante, para que ela possa efetivamente também se abrir para o sentimento e poder viver esse sentimento com força e plenitude. Mas respondendo à pergunta, o que sente por mim hoje? Um amor idealizado, muita paixão, muito desejo. O sete de copas também fala de amor, mas aqui tem também muito medo de não acontecer as coisas. A pessoa vibra também, gente. Ela sente por vocês muito a vontade de se começar ou recomeçar uma situação aí entre vocês, séria, sólida, estável e comprometida, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro aí na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.